Graças a Paz, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre a importância da ressurreição de Jesus Cristo na vida dos eleitos. Sabemos que a ressurreição de Jesus Cristo ela é importante para todo o cristianismo, mas neste momento eu quero destacar a importância desta ressurreição na vida dos filhos de Deus. Primeiro eu quero chamar a sua atenção que a ressurreição de Jesus Cristo ela é importante porque garante a nossa regeneração. Regeneração é um ato de Deus por meio do Espírito Santo, trazendo vida àquelas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Por meio da regeneração, nós recebemos condição de adentrar na família de Deus e assim termos comunhão com Ele, porque a regeneração tira de nós a incapacidade de glorificarmos ao Senhor, visto que antes da regeneração estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora, em Cristo Jesus, regenerados, nós podemos, assim, vivos, exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui nesse texto nós temos a afirmação do Espírito Santo através de Pedro, que nós, por causa da misericórdia de Deus, fomos regenerados. E o texto diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressurge, ele retoma a vida. Por isto, ele tem condição também de trazer vida para aqueles que acreditam nele. Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo age na vida daquelas pessoas que estavam em condição de mortos, para que ressuscite, ressurjam, nasça de novo, para que dessa forma tenha condição de glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também nos fala sobre este assunto na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. O texto diz o seguinte: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui nesse texto, nós temos o apóstolo Paulo falando exatamente da regeneração, quando afirma que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Deus nos deu vida juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E o texto chega a usar a palavra ressuscitou. Deus nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. A ressurreição de Jesus Cristo é garantia da nossa regeneração. Além da garantia da nossa regeneração, a ressurreição de Jesus Cristo ela é importante porque garante a nossa justificação. Justificação é um ato de Deus por meio do qual ele declara uma pessoa inocente. Inocente com base na justiça de Cristo. Sabemos, e a palavra nos diz, que não há um justo sequer. Nenhum de nós tem justiça própria diante de Deus. Mas Jesus Cristo, aquele que veio e viveu neste mundo sem cometer nenhum pecado, diante de Deus, então, ele é o justo. E como justo, ele foi levado até a cruz e ali morreu, pagando o preço pelo pecado daqueles que creem nele. E desta forma, a justiça de Cristo é atribuída a cada um de nós. É uma declaração formal da parte de Deus, de que com base na vida perfeita, na obediência perfeita do Senhor Jesus Cristo, nós somos considerados inocentes por Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado
e assim nos livrou da condenação eterna. A ressurreição de Jesus Cristo nos garante a justificação. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 4, versículo 25, o seguinte: Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós temos então neste versículo o apóstolo Paulo dizendo que Deus ressuscitou Jesus. E diz que ele ressuscitou Jesus por causa da nossa justificação. Mas nesse mesmo texto diz que ele foi entregue para a nossa salvação. Esse entregue aqui significa que Jesus foi levado até a cruz e ali ele deu a sua vida, morreu por nós para pagar o preço pelo nosso pecado. E Deus diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Exatamente isto. A ressurreição de Jesus Cristo é prova de que Deus recebeu o pagamento. Jesus Cristo cumpriu a vontade do Senhor, assumiu o nosso pecado e sofreu a ira de Deus ali na cruz. E Deus, ao ressuscitá-lo, estava dizendo: eu aceitei a obra que você realizou, meu filho. E é exatamente porque Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz, e ele então se entrega, morre, para que nós pudéssemos, com base na justiça dele, aos olhos de Deus, sermos declarados inocentes. Com base então na ressurreição de Cristo, nós temos a certeza de que Deus nos aceitou, porque a conta foi paga. Jesus Cristo satisfez a ira de Deus, livrando-nos da condenação, sofrendo ele mesmo a condenação em nosso lugar. A ressurreição de Cristo, ela é importante, primeiro, porque garante a nossa regeneração, a nossa nova vida. Segundo, ela é importante porque garante a nossa justificação, ou seja, ser aceito por Deus como inocente, e por isto não podemos ser condenados, porque a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é importante para os eleitos, porque a ressurreição de Cristo também garante que nós ressuscitaremos. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que nós também ressuscitaremos. O Senhor Jesus Cristo, quando em vida, ele prometeu que voltaria uma segunda vez. E quando ele voltasse uma segunda vez, nós somos ensinados pela palavra que os mortos vão ressuscitar e que receberão novos corpos. E com estes novos corpos entrarão na eternidade. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo, ele usará também para nos ressuscitar no último dia. Ainda um outro texto, agora na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 14, diz assim: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Então nós vemos que a palavra de Deus nos diz que pelo fato de Jesus ter ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Um texto que nós temos boas informações sobre a ressurreição é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Acerca de Jesus Cristo, nós temos em 1 Coríntios 15, versículo 20, a seguinte informação, dizendo que Deus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esta palavra primícias aqui, na verdade, nós temos o apóstolo Paulo usando uma metáfora. Ele quer dizer o seguinte: as primícias está relacionado aos primeiros frutos de uma colheita. Então, os primeiros frutos é a garantia de que a colheita ou que os outros frutos serão semelhantes àquele.
Então, Jesus Cristo foi o primeiro que ressuscitou. E é importante lembrar, o primeiro que ressuscitou com um corpo que vai viver na eternidade. A Bíblia relata outros casos de ressurreição. Lázaro, por exemplo, ressuscitou, mas nós sabemos que Lázaro morreu. Mas Jesus Cristo não. Ele ressuscitou com um novo corpo e com este corpo está na presença do Senhor neste momento. Quando o apóstolo Paulo diz que Jesus é a primícia, ele está dizendo que nós, assim como ele, também ressuscitaremos e receberemos um novo corpo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é importante para nós, porque garante que nós também teremos um novo corpo. Veja como foi importante o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado. Primeiro, porque garante que nós também possamos ter nova vida. Jesus saiu da morte e ele então nos dá a condição também de sair da morte espiritual para fazermos parte da família de Deus. Além disto, com base na ressurreição de Jesus Cristo, é que nós somos justificados diante do ser de Deus. Sabemos que todos nós somos pecadores e que não há justiça própria em nenhum de nós. Mas, com base na justiça de Cristo, com base no sacrifício que ele fez, com base no preço que ele pagou, Deus então olha para nós em Cristo e declara que nós somos inocentes. Por causa disto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo nos garante, nos dá direito à justificação. Além disto, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo também é garantia de que, assim como ele foi o primeiro, um dia também nós ressuscitaremos. Sabemos que aqueles que estão em Cristo ressuscitarão para viver na glória com o Senhor. Ressuscitarão para viver com Deus na eternidade. Mas aqueles que deixarem de crer nele aqui nesse mundo, ressuscitarão também, mas estes para a condenação eterna. Precisamos estar atentos para esta realidade. A ressurreição de Jesus Cristo garante vida para todos aqueles que crerem nele. Aqueles que não creem em Jesus continuam na morte e assim viverão eternamente separados de Deus, ou o que a Bíblia chama de morte eterna. Queridos, que nós nos alegremos e exaltemos ao nosso Deus por causa da obra de Cristo, da sua morte e também do poder de Deus trazendo-o à vida, porque é com base na ressurreição de Cristo que nós temos a certeza da vida eterna. Que o Senhor dê graça a cada um de nós e que nós possamos nos alegrar por causa do amor de Deus e daquilo que Ele fez. E porque o Espírito Santo nos trouxe o conhecimento, a fé, para que pudéssemos colocar nossa vida em Cristo e assim ser beneficiado por tudo aquilo que Ele fez. Hoje nós temos comunhão com Deus por causa de Cristo. Sabemos que estamos caminhando para os céus porque Ele abriu um novo caminho. E sabemos que viveremos a eternidade com Ele para sempre, por causa do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, alegria, disposição e que haja sempre em todos nós prazer em glorificar o Senhor e exaltar o seu santo nome.